Pronto. Nós lemos esse texto na aula passada, vamos ler novamente, e diz assim, olha, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ter, falando também sobre essa criação e trazendo essa visão de complemento, né, da criação do homem. Versículo 8 do 2 diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Versículo 20. Uh, versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. Guarde isso aí. Deus está trazendo os animais e está dizendo assim para o homem agora: é você que vai nomear esses animais, você que vai dar nome. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí ele vai dizer: por essa razão é que o homem agora vai deixar pai e mãe e vai unir a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Vocês perceberam que Adão, ele dá nome aos animais, mas quando Deus apresenta Eva, quem dá nome para Eva, ou quem vai dar nome, né, para a mulher, é o próprio Adão. É ele que vai nomear, não é Deus que chega e diz: olha, vai chamar isso. É o próprio Adão que vai dizer: ela vai chamar-se mulher porque foi tirada de mim, foi tirada do homem. Tá bom? Então, esses textos, eles nos dão a base, né, para antropologia. Nós vamos estar pensando na proporção que nós formos avançando aí nos nossos slides, nós vamos estar pensando um pouco mais a respeito desses textos bíblicos. O reflexo, né, que nós vamos ter também lá no Novo Testamento, sempre apontando para esses textos bíblicos, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui os slides.
Então, antropologia é o estudo sobre o homem, né? Essa é a melhor definição. Antropologia é estudo sobre o homem. E aí nós precisamos já partir agora, né, não somente na definição de antropologia, de estudar esse homem, mas estudar esse homem na visão bíblica, de acordo com o que a Bíblia vai nos ensinar, tá bom? E ah, Deus, ele é o criador do homem. Então, Deus, ele cria. Aí, então, nós já podemos afirmar, né, que se Deus é o Criador, quem tem algo a falar sobre a criação é Ele próprio, é o próprio Deus, né? Não é aquilo que o homem acha que é, né? Aquilo que alguns homens, no percurso da história, por observações, sem olhar para as escrituras, disseram. Mas se ele é o Criador, quem tem que dizer algo a respeito da sua criação é o próprio Deus, né? É interessante porque assim, toda vez que a gente compra alguma coisa, um eletrodoméstico, né? Hoje a gente vai para o YouTube, mas antigamente a primeira coisa que a gente fazia era olhar o manual do fabricante, né, para saber o que o fabricante, aquele que criou, né, aquele eletrodoméstico, ele tem a dizer a respeito daquele objeto, né? Então, aí está, né? O criador, ele tem domínio e autoridade para falar a respeito da sua criação. E é exatamente, né, no livro de Gênesis que nós temos a revelação de Deus sobre o homem. Nós já lemos alguns textos e vamos estar lendo outros mais. Aqui está o texto que nós lemos. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. A antropologia teológica ocupa-se unicamente com o que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está e deve estar com Deus, né? Que ele está como ser e deve estar para com Deus. Aí nós temos, né, antropologias não bíblicas. E é interessante quando a gente estuda um pouco essa visão antropológica fora, né, desse olhar bíblico e quantos pensamentos vão sendo criados, né? E aí então nós temos, né, essas antropologias idealistas e antropologias materialistas. O que elas dizem, né? Antropologias idealistas, elas vão focar mais na questão do homem como um ser imaterial. O essencial do homem é o ser espiritual, o ser ideal do homem é esse ser imaterial. E nessa visão, né, assim, resumindo essa visão, o que eles acreditam? Que o corpo é uma extensão desse ideal do ser espiritual. Então, no final de tudo, o que vai prevalecer é exatamente esse espiritual. Esse espiritual, ele consegue viver sem o corpo, porque o corpo, ele não tem muita importância. Então, se ele não tem muita importância, dentro dessa visão não existe ressurreição. Presta atenção que esse pensamento, né, é um pensamento muito voltado para o pensamento filosófico da Grécia, e esse pensamento ele vai influenciar na forma de pensar até mesmo dentro do, da, do, dos estudos
cristãos. Você quer ver como é que isso influencia? Isso influencia tanto que, às vezes, a gente conversando, né, com algumas pessoas hoje, elas acreditam que nós não teremos um corpo, que nós ressurgiremos, mas não com um corpo, né? Essa visão, se vocês forem dar uma olhada, ela é combatida por Paulo na primeira carta dele, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, né? E Paulo vai dizer assim, olha, vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, que não existe um corpo glorificado, e aí Paulo, então, ele vai trazer todo o ensino a respeito desse assunto, né? Depois vocês podem ler 1 Coríntios capítulo 15, e o meu ponto aqui, então, é esse, né? Essa visão, ela é tão presente ainda na mente de algumas pessoas hoje, que algumas pessoas acreditam que nós iremos morar no céu e nós não teremos um corpo, que nós seremos espírito, como Deus é espírito. Certo? Não sei se vocês já ouviram algumas pessoas falarem assim, mas não, nós vamos. Esse negócio de corpo é dessa vida aqui. Depois que a gente partir, vamos ressurgir, né, para a eternidade, mas não tendo esse corpo. E não é isso que a Bíblia ensina, né? Mas as antropologias materialistas é o oposto. As antropologias materialistas, elas vão partir do pressuposto, né, que o homem é matéria, que o essencial do homem é a matéria. Essa visão espiritual, religiosa, né, essa visão de uma alma com as suas emoções, é uma criação do corpo. O homem, ele é essencialmente matéria, né? Tanto que nessa visão aqui, Paulo, ele vai defender também quando algumas pessoas dizem assim: comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, e acabou tudo. Porque se a matéria morreu, não existe mais nada, né? Então, é o oposto. As antropologias materialistas, elas estão encarregadas, né, de afirmar que o corpo, a matéria, é o essencial, né? E aí nós temos, né, segundo os estudiosos, um pensamento bem presente dessas antropologias materialistas, que é o pensamento marxista, né? O pensamento de Karl Marx, ele vai, então, debruçar sobre essa ideia. O que importa é a matéria, tá bom? No capítulo 4, né, do Catecismo de Westminster, olha essa definição, eu acho muito interessante. Aqui também está uma visão, né, dos estudos bíblicos a respeito do homem. Então, nós estamos partindo desse mais geral para depois adentrarmos mais nos pormenores. Ao princípio, aprove Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis. Olha a riqueza de detalhes que existe aqui nessa declaração, né, do catecismo. Vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós estudamos na aula passada, né? E aqui, olha, ao princípio aprove Deus, o Pai, né? Então aqui já está mostrando, né, que o Pai, dentro do conselho eterno, ele tem essa primazia, né, de, de trazer o assunto, numa linguagem nossa, de trazer um assunto para a mesa e conversar a respeito disso com as outras pessoas da Trindade, e os três agora colocarem em ação esse plano, né, de
criar do nada e com um propósito, aqui já nos mostra, né? Para a manifestação da glória do seu eterno poder. Então aqui nós já vemos, por que Deus cria as coisas? Deus cria para a sua glória, para manifestar o seu poder. É por isso que quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que os homens deveriam enxergar a Deus através da sua criação, porque é através da criação que o atributo de Deus, né, esse Deus eterno e poderoso, é demonstrado. A sabedoria e bondade criaram ou fazer do nada no espaço de 6 dias, né? Então aqui já define, né, que a criação ela foi criada em 6 dias e tudo muito bom, né, mostrando, né, que toda a criação ela traz esse selo de perfeição. Tudo que Deus cria, ele é bom, a criação é boa, ele não cria nada imperfeito, né? E que essa criação ela compõe tanto as coisas visíveis quanto as coisas invisíveis. Aquilo que nós conseguimos enxergar e aquilo também que nós não conseguimos enxergar. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea. Então aqui já é essa definição de que Deus ele cria e não cria somente o homem macho, mas ele cria macho e fêmea com as almas racionais e imortais. Então nós temos aqui alma, nós vamos ver mais à frente, né? Quando nós estivermos pensando um pouco com a composição do homem, né? O homem ele é composto de 2 partes, né? Dicotomia, é composto de 3 partes, tricotomia, é composto de apenas uma parte, né? Que durante a história foi chamado de monismo, né? Aqui nessa definição vai dizer que o homem criado, né, macho e fêmea, é criado com alma racional e imortal. Então esse homem ele tem uma alma e essa alma ela é a sede da nossa razão, do nosso intelecto, mas essa alma também ela subsiste à morte da parte material e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade. Né? Então aqui fala que o homem ele é criado santo, né? Inteligente, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. Deus, então, cria o homem, coloca no coração, e aqui não está falando, né, desse órgão que bombeia o sangue, mas está falando desse homem interior, desse homem que tem capacidade de guardar no mais íntimo do seu ser a lei de Deus, e não somente de guardar, mas ele tem a capacidade de cumprir. Então, quando Deus cria o homem, ele cria com essa capacidade de entender e de cumprir tudo aquilo que Deus vai determinar para ele. Mas olha aí também, mas com a possibilidade de transgredir esse ensino. Ele tem a capacidade de cumprir todo o ensino, mas também tem a possibilidade, né? Porque aqui nós vamos ter um homem que é criado livre. O homem ele é criado livre. Ele tem liberdade, sendo deixados a liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, enquanto o homem ele obedece a esse Deus, ele vai ter um relacionamento com esse Deus. Em contrapartida, ele vai dominar toda a criação, que foi o propósito para o qual Deus o colocou ali no jardim e deu a ele, então, essa autoridade de dar nome aos animais, à criação de Deus.
Aqui vem uma pergunta: onde está a verdadeira resposta sobre a origem da vida? Na evolução, né? Porque hoje nós temos uma teoria que é ensinada nas escolas e a maioria das pessoas, elas, quando não tem uma visão criacionista, né, bíblica, ela vai absorver isso que é ensinado nas escolas. Bom, na evolução, como ensinou Darwin, né, teoria defendida em 1859, e os evolucionistas contemporâneos, ou na criação especial de Deus, como ensina as Escrituras? Onde é que está a verdade? Né? Onde é que está a resposta a respeito do homem? E aí eu trago só um esboço aqui do que é a teoria da evolução, né? Só para a gente relembrar e algumas perguntas, né, que são feitas para a gente também refletir e ver quão frágil é a teoria da evolução. É uma teoria porque ela não é comprovada cientificamente, mas mesmo não sendo comprovada, ela é material didático em sala de aula, né? Diz que a teoria da evolução, no sentido em que se aplica às plantas, aos animais e ao homem, é a transformação de uma espécie de vida em outra espécie. Então, uma espécie ela vai transformando, né? E aí então está essa evolução dessa espécie. A evolução, em termos muito simples, significa que a vida progrediu de um organismo unicelular, né, uma única célula, para o seu estado mais elevado, o ser humano, por meio de uma série de transformações biológicas ocorridas durante milhões de anos, né? O que a teoria vai dizer é que isso não aconteceu da noite para o dia, não foram alguns anos, mas foram milhões de anos, né? O homem ele foi esse único organismo de uma única célula foi então passando por transformações até chegar o ser humano, até chegar o homem. Em outras palavras, os evolucionistas ensinam que o homem evoluiu de um simples protozoário, o qual, após milhões de anos, tornou-se larva, depois peixe, a seguir tornou-se pássaro, chegando a ser macaco e, finalmente, homem. Isto é, passando de um ser irracional, né, e o autor vai dizer, essa foi a parte mais difícil, né, de um ser irracional para um ser racional, com personalidade própria e poder de decisão. Então, na visão evolucionista, o homem ele vai evoluindo, né, e passa desse ser irracional e transforma em um ser racional com poder de decidir. Não sabemos se o homem descende de alguma espécie, que é Darwin, né, que vai declarar isso no livro dele. Não sabemos se o homem descende de alguma espécie pequena, como a dos chimpanzés, ou se procede de uma espécie tão poderosa quanto a dos gorilas. Embora a teoria da evolução não constitua um fato científico e não seja reconhecida pela verdadeira ciência, ela continua sendo ensinada nas escolas como a última verdade sobre a origem das espécies. E hoje, qualquer pessoa que pense diferente ou crer na declaração bíblica é tida como antiquada. Gente, isso é tão sério, só para vocês terem noção, é tão sério que o Mackenzie, né, que é um instituto reconhecido no Brasil, dentro do Mackenzie estava existindo uma luta muito grande dos pensadores. Eu falei para vocês, né, que tem essa visão do design inteligente de introduzir na grade curricular essa visão, né, do design inteligente. Por quê? Mesmo dentro de um segmento, né, presbiteriano, uma escola presbiteriana, né, um instituto ou uma universidade presbiteriana, a, a teoria da evolução é ensinada.
mas a teoria, vamos dizer assim, né, criacionista de um ser que criou todas as coisas, de um ser inteligente, não estava sendo aceita, né? Estava, há alguns anos atrás, estava existindo um grande debate para que pudesse aceitar dentro dos ensinos também essa visão do design inteligente. Perguntas para reflexão sobre o evolucionismo. Qual o primeiro homem que descobriu que não era macaco? Aqui está uma pergunta, né? A Bíblia ensina que Deus criou o homem do pó da terra e a mulher de uma costela do homem. O que ensina a teoria da evolução a respeito da origem da mulher? Uma vez que, no início de tudo, havia apenas um solitário protozoário. Continuamos nas perguntas. O que realmente pretende a teoria da evolução provar? Que não existe um Deus criador? Então, como surgiu o mundo, os outros animais e o protozoário? Como surgiu, né? Já que não tem um ser por trás que criou, né? Se há, na verdade, evolução de uma espécie para outra, por que são as espécies de animais tão bem definidas? Isto é, a família dos felinos, dos equinos, dos bovinos, dos suínos, e assim vai. Se as espécies derivam de outras espécies, por que não encontramos os elos de ligação entre as inúmeras formas de transição, né? Aquilo que é chamado de elo perdido, que a gente assistiu muito, né, em filmes mais antigos, né? Sempre falava sobre esse elo perdido que faz essa ligação, né? Nunca foram encontrados. Então, vem a pergunta: por que o homem foi criado, né? E aí, então, nós temos essa declaração que está no livro, né, de Winner-Gruder, que ele vai dizer assim, olha, Deus não precisava criar o homem, mas nos criou para a sua própria glória. Também está na declaração, né, de Westminster, Deus nos cria para a sua glória. Então, assim, quando nós fazemos essa pergunta, né, por que o homem foi criado, nós não jamais deveremos pensar o seguinte, olha, o homem foi criado porque Deus se sentia só, porque Deus tinha falta de alguma coisa, né? Porque Deus não conseguia conversar somente com as pessoas da Trindade, ele queria ter outros seres para que ele pudesse conversar. Não. Deus é um ser completo em si, e como ele sempre existiu em três pessoas distintas, Deus nunca esteve só. Deus sempre esteve em um relacionamento interpessoal, harmonioso e amoroso dentro com essas três pessoas, né? Então, Deus ele não precisava criar o homem, não era uma necessidade. E é interessante esses dois textos bíblicos, eu quero ler com vocês, né? Porque assim um vai complementar o outro, um do Antigo Testamento. Se você puder pegar a sua Bíblia aí agora, para nós lermos juntos, Isaías 43, está aí na tela, versículo 7. Olha o que o profeta diz. É Deus falando através de Isaías. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego. Opa, deixa eu pegar o versículo 6. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe traga os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória,
a quem formei e fiz. Então aqui Deus já está dizendo que esses filhos e filhas, né, esses homens, filhos, essas mulheres, filhas, ele está dizendo traga, porque eu, quando criei, quando eu fiz, quando formei, eu fiz para minha glória. E aí o texto aí de 1 Coríntios 10:31 vai dizer que tudo o que nós fizermos, né? 10:31, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, essa é a visão que nós precisamos ter quando nós fazemos essa pergunta. Por que o homem foi criado? O homem foi criado não porque Deus tinha falta de nada, mas porque Deus, dentro do conselho eterno dele, decidiu criar para a glória dele e para partilhar com esse homem a imagem dele, a pessoa dele nesse homem. Por isso, agora, então, tendo essa compreensão, nós precisamos, né, quando a gente vai comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, né, e aqui está um princípio muito interessante, né, como é que nós precisamos nortear a nossa vida? Né? A nossa vida precisa ser norteada exatamente nesse princípio aqui, de que tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer com esse olhar para a glória de Deus. Quando a gente vai comer, olha como é que eu estou comendo, como é que eu estou alimentando, né? Essa comida aqui glorifica a Deus, né? Isso que eu estou bebendo aqui glorifica a Deus, né? Esse lazer meu aqui é para a glória de Deus, né? Essa conversa minha aqui está glorificando a Deus. Então, Paulo ele vai estabelecer aqui um princípio extraordinário, né? Baseado no exatamente nessa declaração de Deus que nós fomos criados para a glória dele. Então, Deus nos criou à sua imagem. E aí, essa definição também aqui do Ine Gruden, ele vai dizer o seguinte: o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Deus é o representante legal a Deus. O homem é o representante legal de Deus na Terra. Quem é o representante de Deus na Terra? O homem. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vou avançar. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o homem veio a existir por uma decisão premeditada do Deus Trino, o qual disse: façamos façamos o homem. Essa decisão resultou no seu ato criador, realizado no sexto dia, logo após haver ele criado todos os animais da terra. Então, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Mas quero aqui massificar um pouquinho mais, né? Que Deus, quando ele cria o homem, ele cria o homem nesse conselho eterno, ele decide, nesse conselho, fazer o homem à imagem e semelhança desse Deus, né? E ele cria exatamente dentro da cronologia do tempo. Deus vai criar o homem no sexto dia. Antes de descansar, Deus cria o homem e agora, então, mostra, né, para toda a criação que esse homem é a coroa da criação. Ah, é isso, o homem, então, ele tem essa autoridade sobre toda a criação, isso é, plantas, aves, peixes, répteis, animais, todos os animais da terra. Né? Tendo recebido o nome Adão, também foi o primeiro de todos os homens, e é o pai de toda a raça humana. Né? Então, aqui, Adão ele é o representante legal por ser o primeiro de toda a raça humana. É por isso que quando nós chegarmos lá, né, em amartiologia, e nós formos falar sobre o pecado, nós vamos estudar um texto, né, que eu até dia domingo estava na minha pregação
eu falei no Salmo 51, quando o salmista ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Né? E dentro da teologia, lá em Amartiologia, vocês vão lembrar quando nós chegarmos lá, nós vamos estudar um texto chamado pecado herdado, porque Adão é o representante de toda a raça humana. Em Adão foi imputado, quando ele caiu, o pecado, e esse pecado, então, agora passa a toda a raça humana. Então, quem é o homem? O homem é o representante legal. Através de quem? Da pessoa de Adão. Então, aquilo que acontece em Adão vai ter reflexo em toda a sua descendência, em toda a humanidade. Guarda isso aí, tá bom? Ao criar o homem, com ele o Senhor se envolve num relacionamento íntimo, diferente de sua ação com as demais criaturas. Essas passaram a existir por meio da ordenação do Todo-Poderoso, isso é, receberam o seu ser por meio da palavra divina. Então, lembra que quando Deus está criando, né, as demais coisas, ele sempre vai usar a expressão haja luz, haja separação, haja os luminares. Então, através dessa palavra, Deus vai criando. Só que quando a gente chega no homem, né, o homem ele é moldado pelas mãos divinas, recebendo o sopro do Espírito, né? Aqui então nós vemos o Espírito Santo agora, né? Gerando essa vida, trazendo agora essa parte imaterial para nós, que é o Espírito, né? E através das narinas, quando Deus ele sopra então esse Espírito, esse homem agora ele passa a ser o que o texto vai dizer, uma alma vivente, né? Então, é exatamente essa diferenciação que nós temos entre a criação, as demais coisas criadas e o ser humano. O homem ele é criado de uma forma muito especial. Ele é formado do pó da terra e ele é soprado nas narinas, essa parte imaterial que vem do próprio Deus, o fôlego de vida. O homem é um ser superior às demais criaturas. Todos os animais são seres irracionais, isso é, sem razão. Não pensam, não falam, né, linguagem consciente, não têm discernimento e agem exclusivamente pelo instinto de preservação. Né? Aqui está até, vou abrir um parênteses aqui, né? Aqui está até uma boa reflexão quando nós estamos pensando a respeito do homem e das demais criação, e da criação do Senhor, né? As demais coisas criadas, porque hoje há uma supervalorização dos animais em detrimento do ser humano. Vocês concordam? É tão sério que quando lançam uma campanha em prol de um cachorrinho, chove oferta. Mas quando faz uma campanha em prol de um ser humano que está necessitado, as ofertas são menores. Então, nós vemos que existe hoje uma cultura, né, de colocar as demais coisas criadas como se elas fossem mais importantes do que o ser humano. E não é o que a Bíblia ensina. Não é que a gente não vai cuidar dos animais, né? Mas nós precisamos ter um olhar muito especial em relação ao ser humano. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com minha esposa no carro, né? E a gente estava falando sobre essa questão, né, das lutas ministeriais, né, e do desafio de pastorear, né, de cuidar de pessoas. E eu brinquei com ela. Eu falei assim, se não fosse o chamado pastoral, eu preferia cuidar de animais. Falei com ela assim, se não fosse o chamado pastoral, né, porque o chamado ele me
me fala de uma responsabilidade que eu tenho para com Deus e que eu não consigo me desvencilhar dele. Conscientemente, não. Mas aí eu falei com ela assim, porém, vidas são mais importantes do que animais. Com todas as dificuldades que, às vezes, um pastor, uma família pastoral, um líder, estou falando aqui do pastor, da sua família, mas um líder dentro da igreja, ele enfrenta, mas ele precisa ter essa visão, que o homem é a coroa da criação e que no final da história, né, na consumação de todas as coisas, Deus, ele sempre vai ter esse olhar especial, como ele fala lá em Isaías, traga os meus filhos e as minhas filhas, né? Então, quando a gente pensa nessa singularidade do homem em detrimento às outras coisas criadas, né? Nós então voltamos o nosso olhar, mesmo com toda a dificuldade, que é cuidar de gente, né? Que é estar com pessoas. Nós precisamos ter um olhar muito amoroso, vindo da parte do próprio Deus. Então, vale a pena a gente cuidar de pessoas. Vale a pena a gente cuidar dos nossos familiares, porque Deus nos criou à imagem e semelhança. Ah, deixa eu pegar aqui. O homem, todavia, é um ser inteligente, racional e capaz. A diferença básica entre o homem e as demais criaturas está no fato de que todos os animais, aves e peixes, Deus os criou segundo a sua espécie, enquanto o homem foi criado segundo a imagem de Deus. O homem, ele é transitório e sujeito à terra. Então, ó, o nome dado ao homem, Adam, né? Adão, tem duplo significado. Ele é, em primeiro lugar, um nome próprio, mas também é aquele que procede do termo hebraico Adamá, da terra, um ser fraco, um ser efêmero, né? Transitório. O autor aqui ele está reafirmando através de palavras, né? Mostrando que o homem ele é exatamente esse ser que é criado, por isso ele é frágil, né? O homem natural não pensa nas coisas lá do alto, apenas nas da terra, né? Você já parou para pensar o quanto nós somos apegados à terra? Tem hora que nas minhas orações eu falo com Deus assim, Senhor, me liberta. Eu sou muito apegado às coisas dessa vida, né? Com todo o meu desapego que eu já vejo, mas mesmo assim tem hora que a minha mente está muito apegada às coisas, né? Que a gente tem, que a gente vê, né? Igual você planta uma árvore frutífera, né? E você fica com medo. Será que eu vou morrer antes de chupar desse fruto, né? De saborear esse fruto? Então nós somos muito apegados a essas coisas aqui da terra. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adamar, desse homem da terra, desse homem que é feito da terra, tá bom? A semelhança de Deus no homem é intelectual. Então nós vamos partir agora, né, para algumas semelhanças, né? Quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos perceber agora, né, alguns aspectos que nos assemelham a Deus nessa imagem. Temos tudo para crer, segundo o contexto geral da Bíblia, que a alma do homem é a sede da imagem divina e não o corpo. A vida, o raciocínio e o idioma brotaram no homem após o sopro divino. E ele passou a ser alma vivente, isto é, recebeu naquele momento da própria essência de Deus a personalidade divina e, portanto, uma natureza capaz de conhecer, amar, servir a Deus. O homem tem capacidade de pensar, raciocinar,
falar, tirar conclusões e tomar decisões. Aqui, no aspecto mais geral, nós vamos afunilar um pouquinho mais esses aspectos. Quando nós pensamos no homem, esse ser criado que nós vimos no catecismo, e que a Bíblia, logo quando ela fala a respeito do homem, ela vai dizer que quando Deus ele cria o homem, ele olha para o homem e diz, muito bom, bastante, né? Essa expressão aqui, irmãos, bom, né? Não é essa expressão que a gente usa assim, olha como isso é bom. Não, essa expressão no hebraico aqui é o bastante, é o bastante. Quando Deus olha para a natureza criada, ele diz assim, é o bastante. Tudo que precisa a respeito de natureza está aí, é o bastante. E quando ele olha para o homem, ele vai dizer, é o bastante para o propósito que eu tenho. Não precisa de mais nada. É suficiente. Um homem e uma mulher é suficiente. Mas ele também está mostrando aqui que esse homem e que essa mulher, que esse ser humano, ele é criado de forma perfeita, tá bom? Só que aí, quando a gente chega no capítulo 3, nós vamos ver que tem uma queda, né? Tanto que é interessante, né, nós estudarmos a Bíblia sempre com essa visão de criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção, tá? Então, nós estamos aqui pensando na criação. Quando a gente chega no capítulo 3, nós vamos ver que esse homem, ele cai. Existe uma queda, né? Então, a queda e a imagem de Deus distorcida. Ainda no início de Gênesis, Deus dá a Noé a autoridade de estabelecer a pena de morte para o homicídio, logo depois do dilúvio. Deus diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, aqui, Deus já está estabelecendo uma diferença aqui entre derramar o sangue de um animal, que não existe uma penalidade, em derramar o sangue de um ser humano. O sangue de um ser humano existe uma pena estabelecida por Deus, né? Diferente um pouquinho das nossas leis hoje, né? Quando uma pessoa mata um ser humano, às vezes ele paga uma fiança e vai embora. Mas se ele derramar o sangue de algum animal, né, que está estabelecido ali, que está em extinção, esse homem pode pegar uma pena muito grande de prisão, né, e sem fiança, é inafiançável. Mas para Deus não. Deus vai dizer que se derramou o sangue de um ser humano, aí tem uma penalidade. Mesmo sendo os homens pecadores, ainda resta nesse bastante semelhança a Deus. Tanto que assassinar outra pessoa é atacar a parte da criação que mais se parece com Deus e revela uma tentativa ou desejo de atacar o próprio Deus. Isso aqui é interessante, né? Quando o homem ele ataca o seu semelhante, que é a imagem e semelhança de Deus, ele está nas entrelinhas atacando o próprio Deus, porque o homem é a sua imagem, a sua semelhança, tá? Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui ainda, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais isso em soteriologia, mas aqui nós temos, né, com a queda, nós temos a imagem distorcida, embaçada, mas o homem ele não perde a imagem e semelhança de Deus, né? Tanto que quando a gente olha para a humanidade, porque a gente olha para pessoas que até se dizem ateu, mas ele tem atos de bondade. Porque ele cria, porque um ateu ele cria coisas boas para a humanidade, né? A gente poderia pensar assim, ó, já que ele é ateu, já que é um pecador, né, em um grau tão elevado a ponto de não querer afirmar que existe um Deus, então aí se perdeu
toda a imagem e semelhança de Deus. Não, a imagem e semelhança de Deus continua ali. Nós vamos estudar, lembra dessa palavrinha, quando nós chegarmos, né, em soteriologia, nós vamos estudar um termo chamado graça comum. Mesmo o homem caindo em pecado, Deus continua agraciando esse homem. Ainda que esse homem, no seu coração, ele diz, como o salmista, né, diz, em seu coração ele diz, não existe Deus, Deus continua agraciando ele. Ele continua sendo alguém que transporta a imagem e semelhança de Deus. Se ele tivesse perdido por completo a imagem e semelhança de Deus, ele só faria atos de maldade. Tudo que ele fizesse era atos de maldade. É igual o diabo. O diabo ele perde totalmente, né, essa imagem de Deus e não dá para esperar nada de bom de Satanás. Tudo que ele fizer tem por trás um ato de maldade. Mas o ser humano não. O ser humano ele tem essa imagem manchada. É como um óculos que está todo borrado e a gente não consegue enxergar claramente. Mas ele ainda continua transportando imagem e semelhança de Deus. Nós vamos estudar mais sobre isso em soteriologia. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma pausazinha para a gente conversar esses 8 minutos, para dar uma pausa, né, para vocês descansarem um pouquinho e depois a gente retorna. E aí? Até agora tudo bem? Querem fazer alguma colocação, alguma observação? Agora é a hora de abrir um pouquinho aí o vídeo para a gente poder enxergar uns aos outros. E aí, o que é que vocês têm a falar? Foi muita informação, pouca informação, nada de novo? Fala um pouquinho aí, para eu ter esse feedback de vocês aí agora. Muita informação, pastor. Muita informação. Muita informação? É, na verdade, assim, é um tema parece bem complexo, né? A gente vai estudando, vai vendo algumas informações e a gente parece que a gente vai desaprendendo, parece que a gente ainda não sabe nada. Acho que a proposta do seminário é isso, né? Tentar desconstruir algumas coisas e construir outras, né? Por isso é interessante a gente chegar para os estudos teológicos, né? Sem preconceito, né? Essa palavra preconceito é sem pensamento preconcebido, né? Sem ideias preconcebidas, né? Assim, já armado. Quando fala alguma coisa, opa, tá tocando em áreas aí que não é para tocar, né? O seminário ele vem para trazer essa lançar luz, né, para a gente refletir, tá bom? Nessa pergunta que o pastor fez aí sobre antropologia, né? A importância na nossa vida diária, né? A Uhum, gente, se a antropologia ela estuda o ser humano, então a gente passa a conhecer mais, né? Quer dizer, a gente passa a estudar mais o ser humano e conhecer mais do ser humano. Podemos dizer que aí a gente passa a conhecer também o relacionamento de Deus e o homem, né? uhum. A, a relação entre o ser humano e Deus. Essa é a importância desse relacionamento, né? A relação entre o ser humano e Deus. Alex, é interessante a gente fazer um link, né, dessa aula com a nossa aula passada, quando a gente estudou a respeito, né, de Deus, nas suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é interessante, né, que Deus, nesse ser trino, ele sempre mostra um ser em relacionamento. E quando a gente abre as escrituras, né, que a gente vê Deus criando o homem e colocando ele no jardim e dando a ele autoridade, né, para dominar sobre tudo, a expressão que nós ouvimos do próprio Deus, né, que havia dito, sempre que foi criando Deus usando essa expressão, é bom, né? E lembra que eu trouxe para vocês aqui que essa expressão é o bastante, né? Quando ele olha para o homem que ele coloca no jardim, qual é a expressão dele? Não é bom, não é o bastante.
o homem, o macho, sozinho não é o bastante. Por quê? Porque assim como nós somos três pessoas e somos, né, seres que temos um relacionamento interpessoal, o homem não pode viver sozinho. Ele precisa também viver em um relacionamento interpessoal. Ele precisa ter um outro ser, né? Semelhante a ele. E aí é interessante, né? Aqui um teólogo ele vai dizer assim que se Adão reclamasse, né, para Deus, olha, Senhor, eu estou fazendo algumas observações aqui. O Senhor me fez inteligente, então eu estou fazendo algumas observações aqui, né? O boi tem a vaca, a galinha tem o galo, né? É, é... E aí ele foi colocando, né, todos esses animais com os seus pares, né? Eu estou vendo que eu estou sozinho, Senhor. E aí esse teólogo vai dizer que Deus poderia dizer assim para ele: Adão, você não percebeu que eu te completo? E Adão poderia reclamar: não é o bastante, não é suficiente, não é suficiente. Mas Deus não deixou isso acontecer. Deus não deixou Adão fazer essa reclamação. É o próprio Deus que faz essa observação para Adão. Ele vai dizer assim: Adão, você sozinho não é bom, não é o bastante. Então eu vou fazer para você alguém que lhe corresponda, né? Você me tem, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós relacionamos muito bem, mas não é o bastante. Você precisa de alguém que esteja lado a lado com você, né? E é tão interessante isso, irmãos, que quando Deus traz Eva e apresenta para Adão, diz que Adão ele faz a primeira poesia, né? Por isso que diz que todo homem é poeta. Todo homem lá no seu ser mais íntimo, ele é poeta, ele tem uma poesia para ser despertada dentro dele, né? O que Adão expressa quando Deus apresenta Eva para ele é uma poesia. Opa, essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e eu vou chamar ela de varoa, porque foi de mim que ela foi tirada, né? Ali há uma expressão poética e alegre de um homem que encontrou agora aquilo que faltava, né, da parte de Deus. Entendeu? Então, assim, na Trindade nós vemos um ser em relacionamento, na humanidade nós precisamos ver exatamente isso, né? É por isso que a humanidade ela vai desconfigurando, se essa é a palavra certa, né? Ela vai perdendo, né, o propósito para o qual ela foi criada, quando ela entra no isolamento. O isolamento da pandemia trouxe essa configurar, eu acho que é, né? Me ajuda aí, né? Tirou a configuração correta que o homem traz nele, né? Que é essa configuração de relacionamento. Quando isola esse homem, ele vai adoecer, porque ele não foi criado para isso, né? Então, e essa é uma característica do homem, né? Próximo à vinda de Jesus. É um homem egocêntrico, amante de si mesmo e que quer se isolar. Por isso, um teólogo também diz com muita precisão, e eu quero falar isso para vocês aqui, né, que essa visão humana, né, de que o homem ele se torna mais santo no isolamento não é bíblica. Então, assim, quando o homem ele vai para o mosteiro, quando ele quer ir para um monte, né, e passar agora a vida dele em oração, não é bíblico isso aí, né? Porque esse teólogo vai dizer o seguinte, que o homem nessa direção ele está mais propenso a se tornar um demônio do que a se tornar Deus. É forte isso aqui, não é? Por quê? Porque o isolamento faz com que ele se torne cada vez mais distante da imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser relacional e criou o homem para ser um ser relacional também, para relacionar tanto nesse relacionamento intrapessoal quanto no relacionamento interpessoal. Ele é esse homem inteligente que tem a capacidade de relacionar. E aí?
A palavra está com vocês. É que eu empolgo, né? Eu venho algumas coisas na mente aqui, eu acabo empolgando, mas fica à vontade. Mas a gente aprende com isso aí. É que uma coisa leva a outra, né, pastor? Você vai mexendo uma coisa, vai levando a outra aí. É muito assunto, né? E o pastor já tem essa bagagem todinha aí do conteúdo, então aí já flui bem maior, né? Bem melhor. Mas fica à vontade. Eu estou aqui também para que vocês me lancem mais luz, né? E eu aprenda com vocês O também. Eu sei que pastor, tem muita coisa boa guardada aí nesse coração e nessa mente para poder expressar. Fique à vontade. hoje a gente é muito, por causa do ativismo, né? Muita coisa, a gente é muito levado a querer se estar sozinho, né? A, a, a buscar esse isolamento, o cansaço, o ativismo, e principalmente depois da pandemia. As pessoas saíram, mas parece que sentiram falta daquele isolamento. Relaciona a paz ao estar sozinho. É como o pastor citou aí em relação aos animais. Hoje as pessoas têm esse apego muito grande ao animal, porque o animal não te confronta, não gera nenhum problema. Toda hora que você chega nele, ele vai te dar somente carinho, a alegria dele. Aqui em casa, a gente tem um, aí ele fala, meu esposo brinca, falando assim, se eu recebesse tanto carinho quanto esse cachorro recebe, todo mundo encosta nele e derrama, e toda hora que se aproxima dele, está sempre ali disposto a dar carinho, a dar aquilo que nós, seres humanos, por estar ali estressado na correria, a gente não dá. Então, as pessoas buscam esse relacionamento mais com o animal e a cada dia que passa não querem mais se relacionar com pessoas, porque pessoas são problemáticas, pessoas geram conflitos. Então, é difícil. Então, hoje a gente vê muito isso. E outra coisa também, o homem hoje, ele vive no nos dois polos, nos extremos. Ou ele se coloca lá em cima como muito bom, ou ele se joga lá embaixo. Esses dias a gente estava até comentando aqui, hoje a gente ouve muito. Hoje não, já tem um tempo, a gente sempre ouve muita pregação sobre você é um sepulcro caiado, né? Você é como se a gente não tivesse valor algum. E na realidade, não, se nós fomos criados como a coroa da criação de Deus, há um valor muito especial nisso, né? E Deus nos vê com esse valor. Nós temos esse valor, mas dentro da própria igreja a gente ouve isso. Mas as pessoas têm que observar que a gente se sentir pequeno é pequeno diante da grandeza de Deus, né? Um ser tão grande, eu me sinto pequeno, mas não que essa pequenez me faça como nada. Viu, Pelo falou. contrário, né? Ele nos fez seres dotados de inteligência, né? Capacidade para dominar sobre o que tem aqui na Terra. E aí não há esse equilíbrio, né? Eu não sou nada e se eu me torno alguém, eu estou querendo ser alguma coisa. É difícil. E falta esse Parece que é uma linhazinha prazer. muito, né? Uma linhazinha muito Muito fininha, né? tênue, é muito tênue o negócio aí, é difícil. E falta essa explicação de trazer realmente quem nós somos, né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito, né? Quem nós somos em Deus, né? Quem nós somos? Nós somos alguém especial criado para dominar na terra, né? Para expor aqui, expor a essência de Deus, né? Eu falo, nós hoje fomos desconfigurados e precisamos, não tem a teclazinha reset lá do celular que a gente volta à configuração Programa do de novo, né? fabricante?
Nós precisamos voltar às origens, né? A configuração do Criador, né? De quem criou. Empolguei igual pastor. Pronto, É, gente. Eu ei, só quero fazer uma ressalva, Alex, antes, porque, sim, assim, quando eu falei, né, da questão do isolamento, né, isso não implica que um tempo a sós não seja bom, né? Tem hora que a gente também vai lidando tanto, né, nesses relacionamentos, que a gente vai ficando desgastado. Então, você precisa de um tempo a sós, né? Assim, quando eu falei assim, né, da questão do mosteiro, do monte, não é que a gente não precise. Vocês querem ver um exemplo, né? Jesus ele leva os discípulos dele para o monte, um dos momentos de ápice, né? Ele leva para o monte, que é naquele momento da transfiguração, e é exatamente esse momento que Jesus se revela, né, como Deus para eles, né? E eles ficam tão entusiasmados que eles querem ficar ali. Ou seja, olha, aqui nós estamos na glória, né? Então vamos ficar aqui, vamos armar uma tenda aqui para Moisés, uma para Elias, vamos continuar aqui nesse lugar tão gostoso, né? É, 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 é é a síndrome nossa quando a gente está num ambiente que a gente gosta muito, né? Não acontece com algumas pessoas quando está no culto, está tão bom fazer, bora ficar aqui, né? Vamos continuar esse culto aqui no templo, né? Então a gente tem, só que aí Jesus ele traz para a realidade, né? Ele diz, opa, eu sei que vocês estão gostando daqui, mas olha, tem uma realidade lá no pé do monte, né? E lá tem um endemoniado, vocês vão ter que encontrar de novo com eles, vocês vão ter que expulsar demônios, vocês vão ter que curar enfermos, vocês vão ter que continuar pregando as boas novas. Então, assim, o tempo no monte, o tempo, a gente fala do monte, né, mas pode ser dentro de uma casa, o tempo de parar um pouco, ficar a sós, é interessante. Talvez esses momentos, né, a gente poderia até chamar de entra para o teu quarto, né, e o teu pai que te vê no secreto, né, mas depois a gente volta para a realidade para a qual nós fomos criados, a realidade de relacionamento. O homem somente com Deus, eu sei que essa frase talvez pode soar assim, não tão boa, mas o homem somente no relacionamento com Deus não é o bastante. Ele precisa relacionar com Deus e relacionar com o seu semelhante. Sim, Alex. é, esse negócio aí de ficar de mosteiro, isso é muito bacana, viu? Assim, hoje eu prefiro ficar mais sossegado, mais tranquilo. É, assim, eu, pelo fato de eu ter morado muitos anos só, então, assim, fiquei, assim, quase 16 anos sozinho. Então, assim, morando sozinho na minha casa, sempre fui assim, né? De um lugar para outro e sempre morando sozinho. Então, assim, eu acostumei. Eu me socializo muito bem com as pessoas, tenho principalmente trabalho, ambiente de trabalho, social. Mas é só por aquele tempo. Acabou aquele tempo lá, já tem que voltar para casa, lá já tem que ficar quietinho já em casa, sabe? Sem barulho, sem nada. Às vezes, assim, isso também, culturalmente, né? Quando a gente já foi criado nesse hábito dessa solitude, isso aí, às vezes a gente estranha, é difícil a gente voltar para essa realidade, assim, de você conviver em, em ambientes com muita gente. Eu não consigo mais hoje conviver em ambiente que tem muita gente, não. Meu ambiente hoje é mais eu, por enquanto. Então eu já acostumei. Então, assim, esse momento assim, parece que a gente se conecta mais. Hoje, por exemplo, quando eu vejo muito barulho, eu não consigo me concentrar em nada. Nada, sabe? Muito barulho. Não consigo concentrar. Às vezes eu não acabo ficando meio muito ansioso. Então, eu fico nisso aí. Mas não é o caso da pergunta. Eu ia perguntar assim, quando esse pastor falou que Deus criou o homem ali, logo no início, né, no princípio, Deus fez o homem, a sua imagem, semelhança. E ele viu que o homem precisava de uma pessoa ali também para desenvolver um relacionamento, né? Que o relacionamento dele não era só o suficiente, ele precisava também ele já tinha um relacionamento com Deus, mas precisava desenvolver um relacionamento com outra pessoa. Assim também somos nós, diariamente, nós temos aqui nosso relacionamento pessoal com nossa família, nossos colegas, nossos amigos. Então nós temos esse relacionamento. Mas lá no princípio, quando Deus criou Adão, Deus tinha um relacionamento, ou seja, assim, era um relacionamento pessoal com Deus,
diferente, né, do que depois que Adão pecou, né? E aí depois que Adão pecou, o que que o pecado interferiu? Como que a antropologia hoje estuda a questão do relacionamento de Deus? O que que o pecado interferiu nesse relacionamento, por exemplo? Então, Alex, é interessante a sua pergunta, né? Dentro daquela visão a gente chama de cosmovisão cristã, né? A gente pega criação perfeita, né? Queda, há uma mancha, né? Há um Uhum, afastamento desse homem para com Deus. Porém, Deus, ele sempre é aquele que vem ao nosso encontro, né? Lembra que Deus vinha na viração do dia, quando o homem cai em pecado, o homem que se esconde de Deus, mas a voz de Deus ressoa no jardim dizendo: Adão, onde você está? Né? Então Deus vem ao encontro do homem. E aí, se a gente ficasse somente, né, em criação e queda, era uma tragédia, né? Mas nós temos redenção, né? E a uhum, redenção aponta exatamente para esse Cristo, né, que nos conecta de novo com Deus e que está restaurando essa imagem manchada, né? Tanto que nós vamos ver um pouquinho sobre isso quando nós falarmos agora sobre o homem e a mulher, né? Esse relacionamento entre homem e mulher, como é que tem que ser dentro desse relacionamento, né, interpessoal. Então, assim, o pecado ele causa uma ruptura, mas Deus automaticamente vem ao encontro do homem, né, faz uma proposta para ele, dizendo: olha, você se afastou, você quer se esconder, mas o meu propósito é continuar me relacionando com você, então eu vou fazer nascer da mulher o varão que vai pisar a cabeça da serpente. Né? Então, no capítulo 3, nós já vemos Deus apontando para esse plano de redenção, né? E de aproximação de novo do ser humano para com ele. Né? E aí nós, como cristãos hoje, discípulos de Jesus, nós estamos sendo dia após dia tendo esse relacionamento restaurado. Por isso o nosso relacionamento para com Deus ele precisa ser crescente, né? Ele não pode diminuir, mas ele tem que avançar. Cada dia mais a gente precisa entender mais, né, como é que a gente relaciona com esse Deus e aproximarmos mais desse Deus. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que estava dentro dessa. É, você respondeu sim, pastor. Era isso mesmo que eu imaginava, né? Ainda que tinha em mente. Gente, então deixa eu fazer uma proposta para vocês aqui. Né? Eu falei que a gente tem uma conversa, avançamos nessa conversa e nós podemos continuar, eu expor um pouquinho mais dos slides, né? Já que talvez eu volte depois, exponha até mais, né? E canse mais, eu posso expor um pouco mais desses slides até 9h40 e a gente encerrar a aula por hoje, pode ser assim? Ou vocês querem um intervalo? Eu estou aberto Não, aqui, é uma negociação aqui agora, né? A gente pode parar Por, também, 10 Por minutos e mim, você voltar pode depois. continuar, por mim, pastor. você pode continuar, pastor. Então Por tá. mim também, pastor Jean. Então, obrigado. Eu vou retomar aqui para a gente ver esses aspectos agora da Pode nossa terminar imagem e 9h30 semelhança. também, pastor. Como é que é, Léo? Pode terminar 9h30 também. Você dá uma descansada, nós dá uma descansada. Ó, ele já está querendo me cortar 10 minutos, né? Sextou. Tá bom. Vamos ver, né? Se O a gente senhor disse que avança. nós íamos negociar, então é a sugestão dele, ué. Pronto, tranquilo, tranquilo, aceito. Então vamos lá. Vamos avançar então mais 15 minutos aí, aceito, né? Se os outros estão de acordo. Mais 15 minutos e a gente encerra a nossa aula hoje. Não vou passar mais perguntas para vocês hoje. Eu quero que vocês continuem refletindo na primeira pergunta. Eu não sei se todo mundo tomou nota. Se não, eu acho que todo mundo tomou, né? Nota da primeira pergunta. Alguém ficou? Todo mundo. Então, vocês continuam refletindo. E aí, na aula que vem, né, que vai ser de hoje a 15, porque sexta-feira que vem a gente tem um feriado aí. Então, de hoje a 15, a gente conclui. Gente, eu preciso ainda tratar de um assunto com vocês aqui que eu lembrei, né? Antes de voltar para os meus slides aqui.
porque eu falei com vocês que a gente já estaria passando hoje os trabalhos, não foi assim? Então, assim, eu fiz um esquema aqui e eu quero ver se eu tenho a aprovação de vocês na questão dos trabalhos, antes de voltar para os slides, e a gente ainda conseguir voltar. O que eu pensei? Dentro desse semestre, nós vamos estudar 6 doutrinas bíblicas. Já estudamos bibliologia, já estudamos teontologia, né? Estamos estudando agora antropologia, vamos estudar cristologia, pneumatologia e vamos encerrar com a martiologia, tá? Então, vamos estudar essas 6 doutrinas dentro agora desse semestre. E aí, no outro semestre, a gente volta estudando soteriologia, eclesiologia, e a doutrina do fim dos últimos tempos que me passou aqui agora, né? Que é o Apocalipse. Vamos estudar. Mas o ponto é esse: nós temos 6 doutrinas nesse semestre. E aí nós temos, então, esses 6 capítulos dentro da teologia sistemática de Gruden, que eu quero que vocês façam um resumo e uma apresentação em equipe, tá? Aí o que eu pensei? O meu ponto é esse aqui, se vocês acham que é bom ou não. Qual foi a minha divisão, né? Eu peguei aqui a lista dos alunos e dividi os grupos em 3 alunos, cada grupo 3 alunos. E aí eu pensei que poderia colocar esses alunos, como a gente tem cidade diferente. É claro que não deu para colocar todo mundo, mas alguns deram para colocar. Eu pensei em colocar esses grupos dentro da cidade, porque vocês poderiam, que é o que vocês quiserem, né? Que a minha cabeça acabou pensando nisso. Se vocês quiserem, vocês poderiam não ficar somente através de celular, mas marcar um dia, né, para estar conversando pessoalmente. Então, eu pensei nessa divisão aqui, olha, presta atenção. Darley, Daniela e Leonardo, de Cândido Salles, ficaria com bibliologia. Aí, doutrina sobre Deus, teontologia, Silene, Nilson e Alex, que é daqui de Guanabi também. Antropologia, aí eu já coloquei aqui Gemima, Rose e Elane, Lani, né? É daqui também. Daqui de Guanabi. Cristologia, Clemilton, Talita e Jaira. Coloquei nesse grupo aqui. Pneumatologia, Graziele, Keren e Jéssica. Aí já saiu, né? E Jaira, me lembra de onde você é, irmã? Por favor. De Aracatu, pastor. De Aracatu. De Aracatu. Então, já ficou um pouquinho, né, distante aí, né? Mas é que ela também está sozinha em Aracatu agora, né? No seminário. Tá. Vocês estão anotando aí a martiologia, né? Idaclésio, Thaís e John Donato. O que vocês acham dessa minha divisão, né? Seria interessante ou vocês querem que Pastor, eu... você me colocou em qual grupo? Ué, Joab, deixei você de fora aqui, foi? Deixei mesmo, Joab. Mas você Pode vai... ficar com a gente aí, pastor. Pronto. Então, porque estão participando, são 19 alunos. Então, é isso mesmo. Só repete, por favor, pastor. Aí, eu sei que foi eu, Silênio e Wilson, mas qual é o assunto mesmo? A teontologia, a doutrina sobre Deus. O que eu quero saber de vocês é se a ideia que eu tive é boa ou não, né? Porque vocês podem dizer assim, não, pastor, eu acho que
não é interessante essa questão da gente encontrar, a gente pode continuar através, né, do WhatsApp, e aí pode fazer uma mudança aí nesses nomes, né, e não colocar junto as pessoas da mesma cidade. Pode ficar à vontade. Foi o que eu pensei e tomei nota aqui, né? Mas vocês podem ficar à vontade. Para mim tá bom. Tá bom? Para Tá mim tá bom. bom. Para Todo mim, mundo é distante de mim mesmo. É verdade. amiga. Oi. É distante, é perto, mas é distante. É perto do coração, é Ei. distante Interessante. geograficamente. Interessante. Quando eu pensei em Graziele junto com você, foi exatamente por causa disso, né? Coloquei junto por causa disso, porque sei que já tem uma aproximação, está em cidade distante, mas a aproximação já é de um tempo maior, né? Eu Então, achei que era profético. foi pensado mesmo, foi pensado. Gente, então tá tudo bem assim, tudo tranquilo, dá para trabalhar assim. Depois eu vou postar no grupo aí os temas, as páginas também, né? Porque dentro lá tem algumas páginas que vocês não precisam ler, tá? Vou estar postando de que página a que página vocês vão estar lendo para estar refletindo juntos e depois E a apresentando. data? E a Sim, data de apresentação? data. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar já mais lá no final, tá bom? Para dar até tempo para a gente dar todo o material e aí vocês vão apresentar fazendo mais essa aplicação, né? Desse conhecimento e agora trazendo para a gente, né? Essa aplicação no final, reforçando mais o nosso aprendizado. Mas faz assim, eu coloco a data também, mas pode ficar tranquilo, mais no final. Vocês vão ter ainda bastante tempo para ler, conversar, refletir bastante, tá? Então tá, obrigado. Vou compartilhar. Nós temos 8 minutos, não quero perder esses 8 minutos. Vou Minha compartilhar joia, com só uma vocês dúvida. aqui esses. Você Sim, pode utilizar slide ou só como é que é esse? Ou só uma interação e depois a gente você fala compartilha aqui na aula. A na apresentação do trabalho? apresentação, pode ser Isso. slide. Na hora eu compartilho, né? Vocês como anfitrião e aí vocês vão poder apresentar, Beleza, minha joia. tá bom? Então vamos lá. Só mais um pouquinho aqui. Então vamos lá. Quais são esses aspectos, né, que o Senhor ele partilha, né, que a gente identifica como essa imagem e semelhança de Deus? Quando a gente olha para o ser humano, nós podemos chamar de aspectos morais, né? O ser humano ele é criado com essa compreensão do que é certo e do que é errado. Ele é um ser inteligente e é um ser moral em todos os lugares, né? Até mesmo nas culturas mais isoladas, nós vamos ter, então, essa compreensão do que é certo, do que é errado. Então, o ser humano ele é criado como um ser moral. Segundo, aspectos espirituais, né? Nós já falamos, né, que Deus
ele nos cria seres com um corpo, uma matéria, mas ele também coloca essa parte imaterial, né, que é o espírito. Somos seres espirituais, tanto que a nossa relação para com Deus é exatamente nessa esfera do nosso espírito, né? Lembra que Jesus, na conversa dele com Nicodemos, quando Nicodemos ele diz assim, o que eu faço, né, para entrar no teu reino? Jesus vai dizer para ele, você precisa, Nicodemos, nascer de novo. E esse nascimento aí de novo claro, é o nascimento da água e do Espírito, né? Mas é exatamente esse alinhamento novamente, né, do nosso espírito com o Espírito Santo. Porque o homem natural, ele jamais vai compreender as coisas de Deus, né? Então, nós somos seres espirituais, temos essa parte imaterial, e essa é uma semelhança nossa para com Deus, o nosso Criador. A Bíblia diz que Deus é espírito, né? Aspectos mentais, nós fomos criados seres inteligentes, né? E essa é a nossa distinção dos demais seres, né, que foram criados. Igual eu falei sobre isso alguns dias atrás, né? Um animal, a gente até falou aqui, né, dessa questão hoje, dessa inversão de valores, né? Mas um animal, ele não tem a capacidade de pensar. Se você pega um animal e de evoluir, né? Tanto que aqui cai por terra essa questão da evolução, né? Se você pega um passarinho de milhares de 1000 anos atrás, ele continua fazendo a casa dele do mesmo jeito. Ele continua pegando o matinho e fazendo daquele mesmo jeito, pegando o barrinho como o João de Barro e fazendo do mesmo jeito. Mas o homem, ele é um ser inteligente, é um ser que pensa, é um ser que está desenvolvendo, né, e criando algo novo, sempre inovando as coisas, porque ele tem esse aspecto mental da inteligência. Ele sabe fazer distinção, ele tem conhecimento, né, tanto do seu mundo interior como do seu mundo exterior. Então, o ser humano, ele é esse ser inteligente, que ele conhece ele mesmo e ele conhece aquilo que está além dele, né? Então, o ser humano é um ser que pensa, é um ser inteligente. Aspectos relacionais, nós já falamos também, né? Esse aspecto relacional aqui é exatamente esse ser que foi criado para viver em relacionamento. Relacionamento para com Deus, o Criador, relacionamento para com o seu semelhante, né? E aspecto físico, né? Sempre que a gente traz esse aspecto, vem na nossa mente logo, né? Parece que há aqui uma contradição, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres espirituais, mas agora vem, né, um aspecto físico. Olha, Deus não tem um físico, né? Deus é um ser espiritual. Então, quando nós falamos que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e que ele tem aspecto espiritual, aspectos, né, físicos, não estamos aqui entrando em contradição e dizendo que Deus tem uma matéria. Não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer que através dessa matéria a qual Deus nos deu, nós refletimos a imagem de Deus. Quer ver? Através dos sentidos, né? A Bíblia diz, né, que Deus, eu acho que não sei se eu usei a expressão certa, mas vou explicar. A Bíblia diz que Deus, ele fala. Então, como é que nós, seres humanos, falamos? Nós falamos através desse corpo, não é assim? A Bíblia diz que Deus, ele
vê. Como é que nós vemos? Nós vemos através desses olhos, né? Então, nós temos aspectos que são descritos em Deus, que faz parte do nosso corpo físico. Mas um aspecto, né, que mais assemelha nessa questão do físico, que está no nosso físico, né, e que é nato de Deus, é que Deus ele é um ser que cria, e Deus nos dá a capacidade de, através do nosso corpo físico, também criar. Nós somos seres que criam, nós somos seres que procriam. Então, assim, através do nosso físico, nós temos a capacidade da parte de Deus de gerarmos uma outra vida, de nascer uma outra vida, entendeu? Então, é através desse aspecto aqui físico que nós olhamos para o nosso corpo e vemos semelhança no ser de Deus. Tá joia? Eu não sei se ficou bem compreendido aí esses aspectos, né? Mas eu vou parar por aqui, porque nós vamos entrar agora, dentro desses aspectos aqui, nós vamos entrar na criação agora do homem e mulher, macho e fêmea, né? E nós vamos ver, então, que esse ser que tem esse aspecto relacional, né? Ele é um ser que tem igualdades, mas também que tem diferença entre macho e fêmea, homem e mulher. Então, eu paro por aqui. Pastor, Próxima aula. fala um pouco do aspecto moral aí, que eu acabei me perdendo aqui. Então, o aspecto moral é esse aspecto que Deus ele transmite para nós de sermos seres, né, que faz diferenciação entre o certo e o errado. Somos seres morais. Assim como Deus, né, ele diz assim, olha, se vocês comerem dos frutos, vocês estão indo na direção correta. Mas se vocês comerem do fruto que há no meio do jardim, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então vocês estão agora indo na direção contrária. E o homem agora ele é criado com essa capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Em todos os lugares, em todas as culturas, está impresso na vida do ser humano esses aspectos. Tá bom? Por hoje é só. Deus abençoe. Continue pensando na pergunta, o que isso influencia, essa antropologia influencia na nossa vida, no dia a dia, para nós conversarmos no final dessa disciplina, tá? Deus abençoe, bom descanso, bom final de semana, bom sono para vocês. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe. A paz, irmão. Pai, Fulecas, Pai, Deus abençoe, amado. Vai ser melhor, Deus abençoe. bom final de semana, gente. Paz, bom fim de Pode acender as semana. luzes Deus aí, viu? abençoe. Irmãos. Pode acender as lâmpadas que a luz vai embora, viu? Deus abençoe.